Muito boa tarde, você que está ligado com a gente aqui na Vem Ver TV. Estamos ao vivo na graça. É isso mesmo, você que está ligado aí na programação, na grade da Vem Ver TV. Hoje é dia 26 de março de 2014 e estamos começando mais um programa ao vivo na graça aqui junto com você. Passamos esse tempinho juntos aqui de oração, de compartilhar da palavra, um tempo de juntarmos essa comunidade de centenas de milhares de pessoas espalhadas por todo o mundo que estão ligadas aí na Vem Ver TV, onde o canal sempre é você, e é um prazer mesmo, é uma satisfação a gente poder estar junto, investindo esse tempo em relacionamento, mesmo que através da tela, mesmo que através dessa máquina virtual, mas a gente consegue estar junto aqui, compartilhando das necessidades, compartilhando das alegrias, orando uns pelos outros. Então, quero dizer para você que é um prazer enorme mesmo estar com você, lembrando que estamos ao vivo. Tá certo? Hoje é o dia 26 de março de 2014 e o chat está aberto. Se você entrar no chat aí, olha, tem aí, envie sua pergunta, e a gente colocou um cabeçalhozinho aí, olha, envie o seu pedido de oração, participe ao vivo. Então você pode clicar aí, se você não quiser botar seu nome, você não precisa colocar o seu nome, mas você mande aí o seu pedido de oração, o seu compartilhar, que a gente vai ter o prazer de estar junto com você, de estar orando por você, de receber o seu pedido de oração aqui pelo chat e com certeza estaremos orando juntos, tá bom? Então clique aí agora, entre aí, faça o seu pedido de oração, esteja aqui interagindo com a gente através do chat. E hoje, no Ao Vivo na Graça, a gente tem mais uma novidade, não é? Se você quiser fazer o seu pedido de oração ao vivo aqui, você pode ligar para esse telefone que está aparecendo aí na tela. Põe aí pra gente, Kenneth, o telefone que a moçada pode ligar e que a gente vai falar com você ao vivo. Você vai, olha, 3532-2779, 3532-2779, 61 aqui em Brasília. Se você tiver a fim de, olha, eu quero ligar aí, Fernando, eu quero fazer meu pedido de oração, quero falar um pouquinho com vocês aí, então ligue para a gente passar esse tempo juntos aqui, 3532-2779, daqui a pouquinho a linha está aberta para você ligar e para a gente conversar, para você colocar o seu pedido de oração e nós orarmos juntos ao vivo aqui no Ao Vivo na Graça, tá certo? Mais uma vez, eu tô sozinho aqui, sem os meus companheiros de programa, sem o meu querido Zezinho, que hoje o Zezinho está tomando conta da irmãzinha dele, que está fazendo alguns exames com um probleminha no coração, e o Zé está dedicando tempo a cuidar da sua irmã durante esses dias. E ele ligou hoje e falou, Fernando, olha, não vou poder estar com vocês hoje, que eu estou aqui cuidando da minha irmã. Então, Zé, um beijo para você e a gente vai estar orando pela sua irmã, para que essa recuperação dela venha o mais rápido possível, para que ela fique boa logo, né? Que isso é o mais importante nesse momento. E o nosso querido Tonho também, o nosso amado Antônio Fonseca, também que está cuidando da saúde, está em plena recuperação, está aí para receber alguns resultados de exames médicos e a gente está numa expectativa muito grande. Grande beijo para você, Tonho, meu parceiro, meu mano querido, que Deus te abençoe. E quem sabe hoje ainda a gente tem o Tonho entrando online aqui com a gente, via telefone, falando, dando uma palavrinha para a gente, compartilhando com a gente aqui também. Tonho, o telefone está aí, liga para a gente poder estar junto aqui, interagindo com essa moçada toda que está preocupada com você. O chat não para de bombar aqui, perguntando notícias do nosso querido e amado Tonho, tá certo? Bom, antes de qualquer coisa, antes de a gente entrar no chat, que já tem aqui já tem alguns pedidos de oração, e só vou ressaltar um aqui, que é uma querida irmã que está lá em Florença, na Itália, que está perguntando se tem estação do Caminho da Graça lá na Itália. Olha só, minha querida irmã, eu vou pedir para você fazer o seguinte, você entrar no site www.blogdocaminho.com.br www.blogdocaminho.com.br.
lá nesse site você tem todas as informações sobre as estações do Caminho da Graça espalhadas por todo o mundo, tá certo? E se lá você não encontrar uma estação aí na Itália, um povo de Deus, um povo gente boa de Deus se reunindo aí na Itália, você tem os caminhos para mandar um e-mail para a nossa querida Ana, ou então para o Chico, e aí se comunicar e saber como é que você faz para estar em comunhão com a moçada do Caminho da Graça aí na Itália, tá certo? Então, anote aí, www.blogdocaminho.com.br. Quero compartilhar algo com você nessa tarde, justamente sobre oração, justamente sobre o que nós fazemos aqui, sobre esse tempo que nós gastamos aqui em oração, esse tempo que ficamos aqui intercedendo uns pelos outros, orando uns pelos outros. E eu queria compartilhar com você algo sobre oração que Jesus nos ensinou, que Jesus nos mostrou, que Jesus nos falou como devíamos orar. E não há a melhor forma de gastarmos o nosso tempo em oração praticando aquilo que Jesus nos ensinou a praticar, né? Botando em prática aquilo que o próprio Cristo falou: olha, façam assim, intercedam assim, tenham um coração intercessor dessa forma. E eu queria apenas ler com você o texto que está em Mateus capítulo 6, a partir do verso 5, e aqui Jesus está falando sobre o Sermão do Monte, e esse texto específico da palavra do Senhor, esse texto específico do Evangelho tem um significado muito especial, tem um significado muito grande para mim, porque foi lá no Monte das Bem-aventuranças, foi lá em Israel, às margens do Mar da Galileia, onde nosso querido pastor Caio me deu a oportunidade de compartilhar sobre a palavra de Deus, sobre o Sermão do Monte, ali no Monte das Bem-aventuranças, e foi ali que eu pedi a mão da minha querida, linda princesa Vanessa em casamento, ali no Monte das Bem-aventuranças, às margens do Mar da Galileia. Foi algo inesquecível, algo que marcou as nossas vidas de forma muito especial, a minha e a vida da Vanessa. E logo após isso, no mesmo ano, em novembro, isso aconteceu em fevereiro, mais ou menos, em março e em novembro viemos a nos casar. E foi um tempo muito especial. O Monte das Bem-aventuranças é um lugar muito lindo, um lugar emocionante de você estar, saber que Jesus estava ali onde nós estávamos sentados. E eu quero compartilhar com você isso que Jesus ensinou ali, sentado naquele monte, com a vista incrível. A vista daquele lugar é algo fantástico. O Mar da Galileia ali é muito bonito. E eu imagino as pessoas sentadas em volta de Jesus, num gramado muito gostoso, uma brisa batendo, e Jesus ensinando essas coisas. E ele disse o seguinte a respeito da oração: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Preste atenção nisso. E o teu Pai que vê em secreto te recompensará. E eis que uma mulher que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades antes que lhos peçais. Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidades antes que lhos peçais. Jesus está dizendo aqui que
O que Deus espera das nossas orações e do nosso clamor e da nossa intercessão não são palavras bonitas, não. Não é isso que Deus espera. Não são frases prontas, não são jargões, não é aquele evangeliquez que muitas vezes nós ouvimos nas orações. Não é isso que Deus espera de nós. O que Deus espera de nós é um coração contrito, um coração o qual Ele consegue olhar lá dentro do secreto da nossa alma, das nossas necessidades. A gente não precisa nem dizer, porque a própria palavra diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Com gemidos que às vezes nós não podemos dizer, mas o Espírito intercede por nós. Nessa tarde, meu querido irmão, meu mano querido, eu quero dizer isso para você. Às vezes você não sabe nem o que pedir, você não sabe nem como pedir, você não sabe nem como falar. Às vezes você está pensando, Fernando, eu não sei falar, como é que eu vou conversar com Deus? Como é que eu vou orar? Eu não sei pedir para Deus. Olha, a palavra de Deus, o Senhor Jesus está ensinando isso para a gente. Ele não espera que você faça como os hipócritas, como os fariseus, que subiam nas praças, que subiam na sinagoga, no templo e levantavam e falavam palavras bonitas, palavras belas, grandes discursos, dizendo que estavam orando, mas que na verdade não passava de casca, não passava de plástico, não passava de algo superficial. O que Deus quer é olhar para dentro do seu coração. Deus espera que tenhamos um coração sincero. E Ele usou uma parábola muito interessante lá em Lucas, no capítulo 18, falando justamente sobre isso. Olha o que Jesus disse quando Ele propôs essa palavra. Lucas capítulo 18, no verso 9. E propôs também esta palavra a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e outro publicano. Um homem da lei, um homem que conhecia a lei, e o outro um publicano, um pecador. Um pecador, entre aspas. E o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, apontando para aquele pobre homem que estava ali. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que eu ganho. Será que você já viu isso? Será que zapeando pelos canais da sua televisão aí, quando você não está conectado na VEM e VTV, será que você já viu isso? E Jesus diz, o publicano estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. E Jesus diz assim, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O que Deus espera de nós nessa tarde, com esses pedidos de oração que estão chegando aqui pelo chat, o seu pedido que você vai mandar aí agora para a gente, o que Deus espera de nós é que tenhamos um coração quebrantado, convertido e inclinado a Ele. Deus não espera de você palavras bonitas, Deus não espera de você frases prontas. Deus nem espera de você que você creia que a minha oração, ou que a oração do Zé, ou do Tonho, ou do pastor Caio, da Adriana. Deus espera que você acredite que essas orações têm poder, porque a oração que mais tem poder
é aquela que Jesus ensinou quando você entra no seu quarto em secreto, fecha a sua porta e ali derrama o seu coração, sem muitas vezes dizer nada, apenas abrindo o seu coração e dizendo: Deus, eu não sei nem o que e como pedir, mas aqui está o meu coração que apresento na tua presença. A minha oração inicial neste programa no Ao Vivo na Graça de hoje, do dia 26 de março de 2014, enquanto você envia aí o seu pedido de oração para a gente, é que você quebrante, que você derrame o seu coração hoje na presença de Deus. As suas necessidades, os seus anseios, nós vamos orar por cada um dos seus pedidos. Você que ontem enviou o seu pedido de oração, mas a gente não conseguiu atender, não deu tempo. Entre de novo, conecte-se com a gente, vamos orar juntos novamente. Mas eu quero que você creia nisso, que o que Deus espera não são palavras bonitas, não são repetições, vãs repetições, mas sim um coração sincero. Como é que está o seu coração nessa tarde? Como é que você está se sentindo nessa tarde? Poxa, Fernando, mas eu estou tão atarefado, eu estou pensando em tanta coisa. Eu hoje já falei tanta besteira, já conversei tanta coisa, não tem problema. Não tem problema. Separa esse tempinho agora para a gente colocar nossa mente e o nosso coração diante de Deus. Será que você pode fazer isso? Fazer a oração que o Pai pediu, a oração que Jesus nos ensinou. Vamos fazê-la agora? Você pode se unir comigo e fazer essa oração? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu santo e bendito nome. Venha a nós o teu reino, Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso, Senhor, o alimento para a nossa carne, o alimento para o nosso corpo, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, Deus, não o amanhã. Que as nossas ansiedades pelo amanhã se cessem nesse momento, que cessem agora. O pão de hoje nos dê hoje, Pai. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, perdoa os nossos pecados. Assim, ó Deus, como perdoamos a mesma medida, do mesmo jeito que perdoamos aqueles que nos têm ofendido, que têm pecado contra nós. Que o Senhor nos perdoe à medida que perdoamos os outros, Senhor. Por isso, dá-nos um coração perdoador. Pai, e não nos deixes cair em tentação, Senhor. Pai, abra os nossos olhos, que o nosso espírito esteja sensível para ver e enxergar as armadilhas, as ciladas do maligno e que a nossa escolha seja de não cair em nenhuma delas. Não nos deixes cair em tentações, ó Deus, mas livra-nos de todo o mal. Livra a nossa família do mal, livra os nossos amigos do mal. Livra aqueles os quais nós amamos, livra-os do mal. Porque queremos declarar nesta tarde, todos juntos aqui, que teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para todos sempre. Amém e amém. Eu espero que você tenha feito essa oração aí junto comigo, a oração que Jesus nos ensinou, a oração que Jesus espera que façamos. Que seja uma oração do seu coração, que seja uma oração sincera. Eu lembro certa vez, fui a um jantar com o Dr. Russell Shedd.
Não sei se você já ouviu falar, mas na época que eu ainda estava no seminário, nos meus primeiros anos de teologia, estudando teologia, Dr. Russell Shedd já era um ícone na área teológica, e hoje ainda é um velhinho que tem um coração nas coisas de Deus. E eu tive a oportunidade certa vez de jantar com o Dr. Russell Shedd, e ao estarmos em volta na mesa, alguém falou: Dr. Shedd, por favor, agradeça, faça a oração de agradecimento pelo jantar. E eu comecei a tremer naquele momento. Eu falei: meu Deus do céu, o que vai acontecer aqui agora? Dr. Russell Shedd vai orar. Vai cair trovão, a luz vai apagar, vai encher de fumaça esse lugar e vai ser um mover do Espírito aqui com a oração desse homem. Então nós demos as mãos, fechamos os olhos e ficamos esperando. E o Dr. Shedd disse: Senhor, muito obrigado por este alimento. Em nome de Jesus. Amém. E só isso. Sabe o que isso significa? Que a oração, ela tem que sair de dentro do nosso coração, de dentro da nossa alma. É isso que Deus espera de nós. Deus não espera de nós frases prontas. Deus não quer isso de você. Então, ao enviar o seu pedido de oração, ao entrar aí no chat onde está escrito envie sua pergunta, pense sobre isso. Coloque o seu coração no seu pedido de oração, que nós queremos orar por você. Há um pastor que eu gosto muito, um pastor americano, que ele chama Francis Chan. É muito legal, ele é um cara muito esclarecido, muito atual, muito contemporâneo nas coisas que ele fala. E ele escreveu um livro chamado Crazy Love, Louco Amor. E nesse pequeno vídeo de 9 minutos ele compartilha algo sobre oração. E eu queria que você, antes de começarmos o nosso tempo de intercessão, eu queria que você ficasse um pouquinho mais esclarecido sobre o que é a verdadeira oração, o que Deus espera da sua oração. E aí, quando a gente voltar, vamos direto para o nosso chat, que já está com um monte de pedidos de oração, e nós vamos orar por cada um deles na medida que for possível e que o tempo assim nos permitir. Como é que você tem orado? Como é que tem sido a sua oração? Vamos conferir aí com Francis Chan. Dá uma olhada. I'm actually one of those weird people who enjoys the morning. Like, there's something about the way it's so unsurprising. Like, the moment I leave the house, I have no idea what's going to happen. But every morning has this simplicity, this routine, this consistency about it. I speak pretty regularly at this one college. It's the same college every year, and I noticed something. There was this girl on the worship team, and every time I came there, it seemed like she was different. Not like in a fake different, but it seemed like even though she was just one of the singers on the worship team, she would get more passionate, it seemed, every week. And I was surprised by that because, you know, I speak and I go to different places and it can get routine-ish. And so I finally approached her one day. I go, you know, even though you do this every week, it seems like it's really fresh to you every single week and it's new to you every week. And I just asked, how do you do that? And she said something really interesting. She goes, when I have like a great time with the Lord and worship, I never say, God, give me what I experienced last week. Duplicate what you do it again, what you did last week. She goes, instead, I say to him, God, you are a creator. And would you create something new
in my worship experience with you? Would you give me a whole new perspective of you this time when I worship? And I thought, wow, that is so cool. I never thought of that aspect of God being a creator and wanting to create something new. And I thought, why don't I do that even when I pray, even when I have times alone with the Lord? Why don't I just pray and say, God, this time when I pray to you, this time when I spend time alone with you, I want us to be more intimate than ever before. Would you create a whole new experience with you? Would you expand my understanding of you? And it's pretty interesting. If we were to really do that and focus and put that type of effort into it, I just think, what would our relationships with God be like at the end of our lives? When I was growing up, I remember every night we'd sit around the dinner table and my dad would make us pray every night before we ate. The crazy thing about it was we would pray the exact same prayer every night, like word for word, no variation. Either I would pray it or my brother would pray it or one of my sisters would pray it, but we would say word for word. And I know that means nothing to you, but every night, word for word, and so it became this pattern, and it got to a point where I would pray it before breakfast, before lunch. Every time before I ate, I would have to pray that magical Chinese prayer of God bless this food, because I didn't want him to poison it. And I look back at that and I think, wow, that's so ridiculous. Without exaggerating, I bet you I prayed that prayer at least 5,000 times over my lifetime, word for word. In fact, I remember one time, and this was the stupidest thing, I remember being in junior high and I was embarrassed. I was embarrassed that I believed in God. I was embarrassed to pray, but I knew we're at lunch and we were at this amusement park. It was a field trip. I still remember it. We were at this place called Great America, and a bunch of my friends were at this table. We got our food and our drinks, and I'm thinking, I gotta pray before I eat, but I don't want anyone to see me. And so I still remember dropping my fork on purpose just so that I could bend over and pick it up. And on my way down, I'd be like, and no one would notice. And then I could eat my food. It's like, oh, good, it's blessed now. And you probably haven't done anything that stupid, but I think we all get into some sort of routine in our prayers to where it can become meaningless. Whether it's before meals or maybe you have a morning devotional time and you almost just sink into this prayer mode without thinking about what you're doing. And I think it hit me when I was in high school. One time I was at this kind of Christian retreat, and early in the morning I got up to pray and have my devotional time with God. And I remember sitting down, started to pray, started to read, and then I looked across the field and I saw the camp speaker, the guy that was giving all the messages that week. And he was across the field and he was praying and reading. And for some reason in my mind I started thinking, I bet you he prays differently than I do. Because, as a kid, you look up to these guys that are at the pulpit and you think, wow, he's the speaker, he's the pastor. He must have such an amazing relationship with God. So I thought to myself, I bet you he prays differently. I bet you he is so close to God when he prays. I bet you he really thinks that he's in the presence of God. And so I thought to myself, okay, I'm going to pray like that this time. And I actually pictured myself speaking to someone, speaking to God. And it's weird, but I realized up until that point, I don't think I ever considered the fact that I was speaking to a person when I was praying. It became this routine or ritual to me. And so it began this pattern in my life where I thought, you know what, I want to think about him every time I pray. I want to think about who I'm speaking to because it makes such a difference. And what was crazy was the more I studied the scriptures, the more I read the Bible and I would read these descriptions of God, the more it would change my prayer life because I would picture God differently. I would see him differently. It's like I remember when I first studied Revelation chapter 4 and I read John's description of God, of what it was like when he was in heaven. And he talks about how he saw this being sitting on this
throne, but he said he's not like a normal flesh and blood person. He's like diamonds and rubies, and he's glowing, and there's lightning, and there's fire, and there's thunder, and there's 100 million angels, and so it was such a massive picture of God that after reading that passage, I remember closing my eyes and thinking, okay, I'm about to approach him. I'm about to come before him and speak to him. And so I closed my eyes and I picture this being who's sitting on the throne, and he's glowing with diamonds and rubies, and he's this unapproachable light, and there's lightning, thunder, fire, and angels all around. And then I pictured myself coming before that being and speaking to him. And it was like I didn't even know what to say, and these words came out of my mouth. Like, it's such an honor to come into your presence. And I just, ever since that day that I read that passage and prayed, I thought to myself, I would never have said those words if I didn't take that 30 seconds to think about him. And I want you to consider, what would be the first words, literally, the first words out of your mouth the moment you saw God in all of his glory? What would come out of your mouth? See, and that's what should come out of our mouths when we pray. Because what we're doing is we're coming before that God and speaking to him. In your discussion group, talk about what you think would come out of your mouth the moment you saw God. Like, what would be the first words you would say if you literally saw him? And also, after reading chapter 1, hopefully your relationship with God was different this week, that your prayer life was different this week. Talk about that. Talk about how it was different, or maybe if your relationship with God wasn't different enough, then talk about how you'd love to see it change. É isso aí, gente. É isso que Deus espera da gente. Deus espera um relacionamento pessoal com Ele. A nossa oração deve ser assim, algo pessoal. Não algo que, estou orando ao Deus Todo-Poderoso. Não. Comece a orar pensando em Deus, pensando no Pai, pensando naquele que está junto com você, na simplicidade. Deus é muito simples, Deus é mais simples do que a gente imagina. Bom, vamos lá aos nossos pedidos de oração. Você pode entrar aí no chat e enviar o seu pedido de oração, ou então pelo telefone também. Kenneth, lança aí pra gente o telefone novamente aqui da produção aqui da VMV TV. Você pode ligar aqui pra gente e falar com a gente ao vivo, ao vivaço aqui mesmo, e fazer o seu pedido de oração ao vivo. Qual que é o número aí, Kenneth? Que é o 35322779, acho que é isso, 61 aqui em Brasília, 35322779. Daqui a pouquinho está entrando? Então tá bom. Enquanto está entrando, nós vamos aqui nos nossos pedidos de oração, enquanto a moçada põe o telefone para a gente lá, para você ligar para a gente aqui, falar, dar uma palavrinha com a gente e orarmos juntos pelo telefone. É muito gostoso orarmos juntos, né? Estar ouvindo a sua voz aí do outro lado. Bom, a Maria Isabel vem com duas questões aqui, perguntando, só para responder a Maria Isabel, perguntando se ela pode usar uma cruzinha, um colarzinho com uma cruzinha no pescoço, e qual a versão da Bíblia que ela deve usar, porque tem muitas versões. Maria Isabel, quanto à cruz, a cruz representa a salvação. Não há símbolo mais bonito, apesar de, depois de Constantino, esse foi sacralizada a cruz, não é? Mas a cruz, para nós, não representa a morte, mas sim vida, salvação. Foi onde Jesus nos reconciliou com o Pai, trouxe vida para nós. Então, se você tem a sua cruz aí para você usar e você quer usar, faça dela como você bem entender, porque para nós que somos lavados no sangue de Jesus, ela representa a redenção em Jesus. E a versão da Bíblia que você deve usar, eu nem sei que versão é essa. Olha só,
Revista e Atualizada, segunda edição da Sociedade Bíblica do Brasil. Foi a que eu usei hoje. A que eu gosto de usar, que eu uso normalmente, é a NVI, mas você pode usar qualquer Bíblia, desde que tenha o Evangelho, que tenha a Palavra de Deus e que revele a você o amor e a plenitude de Deus em você. Então abra a Bíblia em Mateus, Marcos, Lucas, João, devore, seja na linguagem de hoje, seja na NVI, seja na Revista Atualizada, seja da Sociedade Bíblica, seja de qualquer coisa que você tiver aí, desde que seja Evangelho, abra e leia. Tá bom, minha irmã? Um beijo no seu coração. Vamos lá, nós temos uma amiga aqui fazendo pedido de oração. Irmãos, peço oração pelo meu irmão. Ele é doente mental e, para piorar, se droga, bebe e vive nas ruas. Já foi internado várias vezes, mas acaba saindo das clínicas para voltar para as ruas. Minha mãe ora por ele há 30 anos. Há 30 anos. Sei que Deus é bom e tem cuidado do meu irmão, apesar de tudo, e colocado pessoas boas para ajudá-lo. Não sei quais os caminhos de Deus com este problema, mas sei que Ele está no controle de todas as coisas. Graças a Deus por isso, minha irmã. Graças a Deus que você tem essa certeza de que Deus está no controle de todas as coisas mesmo. Deus está no controle da vida do seu irmão. E graças a Deus pela vida da sua mãe, que ora incessantemente, há 30 anos, pela vida do seu irmão. E às vezes ela nem vai ver a recuperação do seu irmão, mas com certeza as orações da sua mãe têm chegado ao trono do Pai como um bálsamo, como aroma suave diante do Senhor. Vamos orar por você e pelo seu irmão. Pai, eu quero orar, Jesus, pela vida dessa família. Essa família, Senhor, que como é desgraçado esse problema, Pai, das drogas, da bebida, principalmente quando há um descontrole, quando chega nesse estado de demência mesmo, Pai, de distúrbio mental, Senhor, quando vai para as ruas e os pais perdem o controle, a angústia de não saberem onde está. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir para o Senhor, por essa mãe, por essa irmã, que estão angustiados neste momento, ó Deus, por conta deste garoto que está aí passando por essa dificuldade. Senhor, visita essa família. Pai, tem misericórdia dessa família. Pai, cuida dessa família. Pai, que eles tenham a certeza de que o Senhor está cuidando mesmo deles, como essa amiga disse aqui, que eles descansam no Senhor, que um propósito para isso tem, ó Deus. Então nós cremos nisso e nos unimos com eles nessa oração de que o Senhor está cuidando, Deus, que o Senhor está tomando conta de toda essa situação. Pai, cuida desse garoto, que ele tenha o discernimento, apesar de toda essa loucura que está na cabeça dele, de que ele precisa de uma internação, mesmo que forçada mesmo, Deus, mesmo que a família tenha que intervir, que seja feito isso, que eles tenham as condições de fazer isso. Pai, arruma os meios, abra as portas em nome de Jesus, para que esse garoto, ó Pai, possa se tratar, possa se livrar dessa desgraça que são as drogas e o álcool. Conforta o coração dessa mãe, que o Teu Espírito venha como um consolador, tomando conta e trazendo paz para toda essa família, Senhor. Assim nós oramos por eles e por esse menino, para que ele seja curado dessa enfermidade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor esteja alcançando aí a sua vida e a vida de toda a sua família. A gente tem mais um pedido de oração aqui da Maria. Maria entra aqui e fala: olá, boa tarde, gostaria de pedir oração em meu favor, pois já fazem 6 meses que estou procurando emprego e não consigo. Ontem mesmo fiz 4 entrevistas e até agora nada. Tenho orado ao Senhor, mas está difícil esperar. Estou precisando muito. Por isso, orem por mim, queridos. Que Deus os abençoe. Minha irmã, Deus abençoe a sua vida. Que Deus esteja aí fortalecendo você nesse momento.
E sabe, uma coisa que é importante a gente ter no coração, que é importante você ter, não espere só um empregão com um mega salário não, sabe? Se precisar, comece devagarinho. Eu não sei se você tem acompanhado aqui no Papo de Graça, mas um querido e amado irmão nosso, lá de São Paulo, do interior de São Paulo, que deixou a igreja, dependia da igreja, era tempo integral, tinha o salário da igreja e deixou esse salário, deixou a igreja e está vendendo pão de queijo. E as portas começaram a se abrir, começou a vender pão de queijo na rua e dessa venda de pão de queijo as coisas foram crescendo, crescendo, crescendo e já está aí abrindo o cafezinho dele com pão de queijo, a lojinha. E, olha, coisa de um mês, de 40 dias, isso tudo está acontecendo. Então, não espere, talvez não seja nem o seu caso, mas vai aí a dica. Não espere por uma coisa muito grande, não. Comece de pequenininho. Se você já está 6 meses sem trabalhar, comece de pequenininho. Tenha certeza que Deus vai honrar a atitude do seu coração. Pai, quero apresentar o coração da Maria diante do Senhor. Eu sei como é angustioso, Deus, ficar sem trabalhar e ficar sem ter os recursos necessários para o provimento da nossa vida, e nós te louvamos e te glorificamos, ó Pai, porque o Senhor não nos deixa faltar nada. O simples, o básico que nós precisamos, o Senhor não nos deixa faltar. E não deixe faltar na casa da Maria, Pai. E essas entrevistas que ela fez, ó Deus, essas 4 entrevistas que ela fez hoje, Pai, abra as portas de trabalho para Maria em nome de Jesus. Que ela seja surpreendida pelo Senhor, ó Deus, que ela seja capacitada para desenvolver esses serviços e que ela possa, através do seu trabalho, glorificar ao seu nome, Deus. Que ela tenha humildade, que ela tenha serenidade, mesmo que não seja aquilo que ela esperava, o salário que ela esperava, Senhor, mas que ela consiga começar, ó Pai, começar um novo trabalho. Por isso, abre as portas para ela, Senhor, em nome de Jesus, para que ela possa ter alegria, para que ela possa sair de casa, para que ela possa, através do suor do rosto dela, comer o pão, botar o pão na mesa. Assim nós intercedemos pela vida dessa irmã e pedindo principalmente, Senhor, que o Senhor dê paz ao coração dela. Como o Senhor cuida dos lírios do campo, dos pássaros que não trabalham, mas que comem todos os dias, que a Maria tenha essa certeza no coração de que o Senhor está cuidando dela, que o Senhor está tomando conta dela. É em nome de Jesus que eu apresento a vida dessa minha irmã diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Lembrando que o telefone está aí, Kenneth. Se você puder deixar para a gente, deixa aí o telefone no ar para a moçada poder ligar para a gente aí, poder estar conectado com a gente. Pode deixar o tempo todo, olha aí, se você quiser participar ao vivo com a gente, se você quiser fazer o seu pedido de oração aqui conectado com a gente, é só você ligar 3532-277961, você liga para cá e a gente vai estar conversando, orando, intercedendo juntos. Bom, a gente tem um outro pedido de oração aqui e junto com esse eu vou ler o testemunho da Valentina também, nossa querida amiga Valentina, que está lá em Portugal, que sempre tem uma palavra abençoadora para nós aqui. Então, a Gina diz o seguinte: olha, solicito oração para um tio, o nome dele é José, conhecido como Zito, ele mora nos Estados Unidos, está com cancro nos pulmões e fazendo quimioterapia. Eu não sei em que fase está, pois recebi a mensagem via Facebook de uma prima de Portugal. Só conseguirei contato mais tarde via MSN devido aos nossos horários. Creio no poder da oração. Gina, nós aqui também cremos. Nós cremos mesmo no poder da oração. E a Valentina diz o seguinte: a paz, minha querida irmã, nesta tarde, que a graça de Deus esteja aí sobre vocês. Mano querido, hoje acordei com o coração apertado por causa da esposa do Alexandre que pediu oração ontem. Para você lembrar, o Alexandre entrou aqui e pediu oração pela esposa dele que ia começar um tratamento prolongado de câncer, para combater um câncer.
E aí a Valentina mais uma vez nos surpreende. Passei por uma situação idêntica com um filho em 2010. Pense vocês, meus amados irmãos. Ela mesmo diz aqui, Fernando, você deve pensar, a Valentina tem um filho diabético e o outro com câncer? E ela diz assim, pois é, Fernando, tenho 2 filhos que nasceram saudáveis e hoje têm doenças crônicas. A vida é assim. É verdade, a vida é assim mesmo. A vida é assim. E a Valentina, eu não sei se o Alexandre está online aqui com a gente. Alexandre, se você estiver online com a gente, a Valentina está se dispondo a estar junto aí com você, a estar participando desse momento aí junto com você. Ela pediu para você adicioná-la no Skype. O Skype dela é Valentina de Oliveira. É só você conectar aí no Skype que ela vai estar orando com você e passando por esse tempo aí de dificuldade, que imagino que um tratamento de câncer realmente é muito difícil, e ela já passou por isso. Ela foi bênção na minha vida com o Andrezinho diabético e vai ser com certeza com você também. Nós vamos orar então por esse pessoal que está aí com esses problemas aqui de enfermidades, de câncer, mas antes de tudo, a gente tem alguém na linha que quer falar com a gente aqui, que está conectado com a gente aqui. Então vamos lá. Alô, boa tarde. Alô. Alô? Quem está falando? Aqui é o Antônio Fonseca, Tony. Ô, meu querido Tonho. Tudo bem, mano? Tudo bem, meu irmão? Como é que você tá? Tô indo. Tá indo. Nós temos orado por você aqui desde ontem. O chat sempre perguntando aqui sobre você, querendo saber novidades, querendo saber notícias sobre você. E a gente tem orado por você sempre aqui, mano. Diz aí como é que você está para o povo ficar sabendo, ficar mais aí ligado com as notícias, mano. Olha, tá ao vivo, eles estão ouvindo? Estão todos te ouvindo, estamos todos te ouvindo. Primeiro, estou morrendo de saudade, lutando contra algo difícil de ser diagnosticado. Aham. Os exames, foi um exame porreta que eu fiz, acabou de chegar o resultado e não foi identificado o que o médico estava suspeitando. E eu já conversei com o Marcos, e ele falou que a caixa de mágicas desse médico é muito grande para eu não ficar triste. Está indo para ele amanhã, já está indo amanhã, já vai estar com ele lá para análise. E hoje eu ia para o papo de graça, para oração, mas eu passei muito mal, eu estava até já vestido, fui comprar um pão, voltei, passei mal, deve ser por causa dos remédios. E amanhã eu estou no papo de graça. Amém, mano, graças a Deus. E eu quero agradecer a oração de todos os irmãos e dizer para todos os que estão precisando de oração que é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Amém, mano, é verdade. De sorte que está aqui um fraquinho querendo o bem de todo mundo, pedindo a Deus de verdade que Ele vá atendendo todas as nossas súplicas, todas as nossas orações. Amém. Porque não é a nossa força, mas é a força dele. Amém, é verdade. E essa fraqueza minha me coloca igual a todos os que estão pedindo de oração. É verdade, de oração, mano. me coloca no mesmo nível. E é do fundo do poço, junto com todos os que estão no fundo do poço, que a gente está clamando a um Deus de todos os poços. Amém. É isso mesmo, mano. Que foi no último poço chamado inferno e venceu todas as coisas. Aleluia, graças a Deus. E eu quero desejar a esses irmãos já em oração no meu coração para confiar em Deus, para confiarem no Senhor de verdade, que Ele atende todas as nossas súplicas e vê todas as coisas de onde Ele está. E de onde Ele está, Ele nos atende com toda a graça, compaixão, misericórdia, bondade, amor. Amém, mano, amém. Eu quero então abusar um pouquinho de você. A gente tem aqui pedidos de oração em relação a pessoas que estão com câncer, pessoas que estão sofrendo de tratamento, começaram tratamentos em relação a câncer, a enfermidade. E como você disse, você é mais um que está junto no mesmo barco com esse povo. Então eu gostaria, Tonho, que você orasse por essas pessoas todas nesse momento aí, intercedendo por eles, por essa moçada toda que está passando por esse tempo de enfermidade. Você pode fazer isso, mano? Agora. Então vamos orar.
meu Senhor Jesus amado, Senhor de todas as forças, Senhor que faz forte a fraqueza do fraco e que atende porque não temos mais de nós mesmos o que dar. E eu lhe peço em nome de Jesus, do teu Filho amado, que curou todas as enfermidades, que cure os meus irmãos agora. Amém. Cure todos os meus irmãos que em humildade e em fé têm ligado para nós, pedindo oração, principalmente por aquilo que nada pode ser feito. É verdade. Como câncer, Senhor, é onde a gente não consegue fazer nada, é que cremos que o Senhor entra com teu poder maravilhoso e tua cura que vem do céu. Amém, Que Senhor. não depende de remédio, não tem radioterapia, não tem quimioterapia, não tem nenhuma terapia, tem a poder verdade, de Senhor. Deus. E em nome de Jesus, cure esses meus irmãos, Amém. alivios da dor, Amém. abençoe a família, Senhor. Por favor, venha ao nosso socorro trazendo cura para todos nós. Amém, nós, Senhor Jesus. Misericórdia, faça isso. Eu lhe peço, Senhor, por aqueles que estão com dor nesse instante. Alivia a dor. Amém, meu Deus. Faça com que os remédios façam efeito. Senhor Deus, eu te peço alívio para a depressão, fruto de dores, fruto de angústias, de não saberem mais o que fazer para se verem aliviados. Fruto, Senhor, da vergonha, da impossibilidade de não poder fazer nada. Cura dessas depressões provenientes disso. Eu lhe peço pelas famílias que enche as famílias de paciência, de compaixão, Senhor. de misericórdia. Amém. Eu lhe peço para que os amigos desses irmãos que estão enfermos tenham a noção do que está enfermo, para que tratem esses nossos irmãos com graça, com honra, com carinho, com misericórdia, para que não se sintam angustiados de estarem enfermos no meio de uma geração sadia. Amém, Deus, Senhor. para que não venham se sentir imbróglios, para que não venham se sentir, Senhor, peso no meio de humanos fortes. Senhor, abençoe os meus irmãos assim como o Senhor tem me abençoado, e envie recursos assim como o Senhor tem me enviado. Amém. E ajude a todos nós, Senhor, na nossa fraqueza. Mas se não vier, eu quero lhe dizer que nós glorificamos o teu nome. Aleluia. Senhor, porque seja para a vida ou seja para a morte, saiba o Senhor que jamais te deixaremos, Senhor. Sim, Senhor. Estamos contigo, Senhor. Aleluia. Deus, que circunstâncias, Senhor. Amém, Senhor. Pois não há nada melhor na nossa vida do que o Senhor para nós. O Senhor para nós. Louvado seja o teu nome. Bendito Amém, seja o teu nome. Eu te glorifico por esses irmãos, Senhor. Aleluia. Que na fraqueza recorre a nós, que somos tão fracos também. Porque eles sabem que estamos na mesma comunhão. De um Deus maravilhoso, acima de tudo maravilhoso, que faz com que todas as coisas concorram para o nosso bem. Verdade, Para o nosso bem. Aleluia. E a nossa fraqueza, Senhor. Eu lhe peço sim, chorando, Senhor, implorando, dentro da nossa impossibilidade, para que a tua possibilidade generosa e maravilhosa venha alcançar todos esses irmãos, Senhor, Amém, que estão com a Senhor gente Jesus. aqui agora, ao vivo, online, precisando do teu socorro, da tua ajuda. Vai, Senhor, porque nós não podemos ir. É verdade. Faça, meu Deus, porque nós não podemos fazer. Socorra, meu Pai, porque nós não podemos socorrer. Sim, E Senhor. opere o teu poder e o teu milagre, meu Amém, Senhor, Deus. para a glória do teu nome. E ajude todos esses irmãos hoje, Senhor, que estão conosco ouvindo esta oração do homem fraco. Que nos ajude em todas as coisas. Tu és mais do que glorificável Aleluia. em nossos corações, porque não é a nossa vitória que nos faz vencedores, é a tua vitória Amém, que nos faz Senhor vencedores. Não é a nossa saúde que nos faz saudáveis, é a tua saúde na cruz, Amém. que foi projetada na tua enfermidade para a morte do teu filho.
Filho, Senhor, é que nos faz mais do que vencedores por aquele que nos amou e nos faz saudáveis no espírito e na alma, Senhor, criando em nós uma fé inabalável, Senhor, no Deus inabalável. Aleluia. Que nós conhecemos, porque Aleluia. o nosso espírito discerne que não falta bálsamo em Gileade, o nosso espírito discerne que o Deus da cura continua vivo para todo sempre. Abençoe assim, os nossos irmãos, abençoe o pastor Caio, Senhor, na enfermidade dele também. Abençoe, Senhor Deus, também esse programa de oração, Senhor, para que surta efeito maravilhoso. Amém, Senhor todos Jesus. aqueles que estão nos ouvindo. Amém. E assim eu oro, Senhor, crendo que o Senhor é poderoso para nos atender, em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, eu quero apresentar a vida do Tonho agora, onde ele está, Deus, que o teu Espírito inunde a casa dele neste momento, que a representação da fumaça venha sobre aquele lugar onde ele está, Senhor, e que o bálsamo, aquele bálsamo de Gileade que era usado para curar, seja derramado sobre a vida do meu irmão agora, Deus. Tira toda a dor, tira toda a dor em nome de Jesus. Tira todo o incômodo, Deus. Continua fortalecendo e que ele seja essa rocha, Senhor, que mesmo na fraqueza tem se mostrado forte, não no corpo, não nele, mas no Senhor. Obrigado pela vida do Tonho nas nossas vidas e já te agradecemos pela vitória, pela vitória que o Senhor tem dado a ele. Em nome de Jesus. Amém. Mano querido, um beijo no seu coração e pela graça de Deus, amanhã pela manhã nós estamos nos abraçando aqui no Papo de Graça. Tá bom, mano. Deus te abençoe. Obrigado, tá? Muito obrigado. Beijo a todos. Beijão, beijão. Isso aí, nosso querido Tonho, nosso querido mano Tonho. Se você também quiser entrar em contato com a gente, entre aí no telefone 35322779 e a gente vai orar por você. Até mexe um pouquinho com a gente, né? Até deixa a gente assim meio... quando a gente se envolve, não é? Quando as pessoas são mais próximas, a gente se envolve com todas as pessoas, né? Como a Valentina disse, se sentiu hoje, acordou incomodada com o pedido de oração do Alexandre, a gente também se comove e essas coisas mexem com a gente. Vamos louvar a Deus um pouquinho, então, para a gente recuperar o fôlego e declarar através desse cântico que Deus é indescritível, que o nosso Deus é um Deus indescritível. Um cântico de louvor, um cântico de adoração. Vamos curtir e a gente volta daqui a pouquinho. Louve junto ao Senhor, junto com a gente. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright, blessed days, dark, sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colours of a rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world.
simply wonderful. Você consegue ter essa visão de que o mundo realmente é maravilhoso, apesar de sermos tão pequenos, né? Antes de a gente atender o telefone, a gente tem alguém na linha aí, nós vamos falar com esse querido mano, essa querida irmã que está na linha, mas eu preciso dar o testemunho que eu estava falando com os meninos aqui, que a gente tem que rir, só rindo, só achando graça. Olha como é que são as coisas. A Maria, ela mandou uma mensagem aqui às 3h07, pedindo oração, porque ela está 6 meses sem emprego. E ela veio agora, 3h07, então e aí às 3h59, ela mandou outra mensagem para a gente aqui. Ela disse assim, olha, sou a Maria que pediu oração por emprego. E acabaram de me ligar de uma empresa onde eu fiz a entrevista ontem e mandaram ir novamente amanhã para uma possível contratação. Que Deus seja louvado. Amém, minha irmã. Um beijo no seu coração. E olha, isso enche o nosso coração de alegria. Eu fico aqui explodindo de alegria por ouvir um testemunho como esse. Mas vamos lá, a gente tem alguém na linha, a gente tem alguém aqui querendo falar com a gente, então vamos lá. Alô? Alô? Oi, quem fala? Alô, graça e a paz. Graça e paz, meu irmão. Quem é que tá falando? Como é que vai, mano? Tudo bem? Quem tá falando aqui é o irmão Marcelo da Áustria. Ô, Marcelo, tá um pouquinho longe, hein, mano? Ô, mano, tamo longe, né? Mas tamo pertinho de coração, né? Com certeza, Marcelo. Que bom falar contigo, mano. Muito bom mesmo. Ô, mano, a honra é toda nossa. Nós estamos aqui nos alegrando muito no Senhor. Nós tivemos essa grande oportunidade de conhecer o nosso querido amigo Caio. Graças a Deus. Ele nos ajudou muito no momento de dificuldade em nossa vida, enquanto ainda estávamos no Brasil. E foi uma pessoa que compreendeu muita gente, nos aconselhou com muita graça, com aquele amor que a gente já sabe que ele tem. E nós acabamos tendo a oportunidade de vir para cá. E graças a Deus, a VMVTV, juntamente com toda a equipe, tem sido blindada aqui também. As pessoas têm recebido do Senhor aqui. Eu tenho feito, pela misericórdia de Deus, eu tenho feito uma pequena divulgação aqui. Amém, Marcelo. E os grupos têm aumentado, as pessoas têm buscado, a gente tem se reunido sempre para estar junto aqui. Graças a Deus. Nos momentos, inclusive em todos os programas da VGTV, a gente tem sempre um grupo assistindo. Com certeza. Sempre entra aqui os amigos da Áustria, sempre entram e falam com a gente aqui. Amigos da Áustria. Isso é um grupo que nós temos, eles sempre mandam mensagens, mesmo quando eu não estou, eles enviam mensagens, de oração. E eu fiquei muito feliz, porque eles sabiam da minha necessidade de ter que fazer um teste de alemão. De alemão, isso. Para poder oficializar o meu visto. E era a única coisa que faltava realmente. E graças a Deus, eu tive somente 7 dias para estudar. Foi muito confuso, muito truncado a coisa, mas o Senhor assim desembaraçou. E eu pedi que fizessem um pedido de oração aí na VGTV. Eu falei, nós oramos mesmo. E-mail. Isso, a Adriana orou. Horário, eu vim aqui dar o testemunho, que onde eu fiz o teste, eu fechei o teste escrito. E fui muito bem também. Não fui perfeito, mas fui quase perfeito no teste oral. Graças a Deus, mano. Eu não sei como é que foi, mas eu quero agradecer a você, mano. Amém. Porque eu sei que o seu trabalho é um trabalho sincero. É um trabalho feito debaixo de muita oração, de muita compaixão por aquele que não pode ter, não pode ser, não pode estar. E eu sei que o Senhor tem utilizado esse instrumento na pessoa de todos da equipe do VMVTV. Eu aqui ao vivo, muitos não sabem, eu não sou do Caminho da Graça, mas eu sou ovelha do pastor Caio. Não é do caminho, você não é do Caminho da Graça, mas você está no Caminho da Graça. No Caminho da Graça, exatamente. Mas... Não por não gostar, pelo contrário, eu sou amante eterno desse ministério, mas por uma questão de distanciamento, de estar em outro local, e aqui a gente está, sabe como é? A gente está fora do país, do nosso país, a coisa é um pouco mais complicada, sem dúvida. mas temos essa. Eu quero deixar aqui
esse testemunho para que as pessoas entendam Uhum. que o nosso irmão Caio, a VMVTV e todos os ministérios que abrangem essa historicidade da vida do nosso pastor, não é nada contra ninguém, não é nada contra a denominação, é a favor do Evangelho, Evangelho, é é a isso favor da mesmo. verdade. É isso mesmo. Algumas pessoas eu vejo perdem um tempo escrevendo, perdem um tempo na internet para estar, sei lá, contrapondo coisas que não existem, coisas que nós sabemos que não trazem edificação. Com E certeza. quando a gente vê esse programa, vem VTV, Deus me deu uma revelação particular, não é uma coisa de ser profeta, nada disso, mas de que esse fenômeno caminho da graça, esse fenômeno, esse ministério que Deus colocou sobre os ombros do pastor Caio Fábio, vai passar desse tempo, vai permanecer, porque o Senhor Amém. tem uma obra maravilhosa na vida de vocês, mano. Amém, Você tem mano. sido a boca de Deus no Brasil e no mundo. Amém, mano. Por onde eu tenho passado aqui na Europa, eu quero declarar para vocês, aonde eu tenho passado, eu tenho chegado às vezes até depois da VMVTV, porque a coisa está crescendo tanto. Graças a coisa Deus tá indo por de- isso. E quero dizer, irmãos, continue, eu sei de toda dificuldade. Hoje eu estava, aleluia, hoje eu estava, irmão, no trem, voltando do meu teste cheio de alegria, e o Espírito Santo tocou no meu coração e disse assim, ora pelo Tony, porque ele está sentindo dores hoje. É. E eu nem conheço o Tony pessoalmente, mas quando ele entrou aí na linha, foi como uma confirmação de Deus. Olha, Amém. fica ligado com seus irmãos, mesmo quando estão longe, você está muito perto deles. É isso mesmo. E eu quero deixar aqui recado para o irmão Tony também. Irmão Tony, você é um exemplo de cristianismo nessa terra, não um cristianismo adoecido, mas um cristão cristocêntrico como centro da vontade de Deus repousada sobre a sua vida, mano. Eu sei que você está assistindo o programa e eu quero deixar essa palavra de bênção. Eu quero mandar um abraço para o nosso irmão Caio, um abraço para a nossa irmã Adriana, que Deus abençoe esse ministério cada dia mais. Eu sou muito grato, porque Amém. eu enxerguei a luz através desse ministério. Graças Que a Deus, abençoe, Marcelo. meu irmão. Que Deus te Não abra mão abençoe, desse mano. ministério, porque é a coisa mais linda que Deus colocou em Amém, vossas mãos. querido. Amém. Que Deus te abençoe. Senhor Jesus, eu quero agradecer pela vida do Marcelo. Eu quero agradecer porque durante essa semana, desde o Dribate na segunda-feira, estamos orando, a Adriana orou por ele, ontem oramos por ele aqui novamente, e está o testemunho de que o Senhor é fiel. Ele fez a parte dele e está aí a vitória com esse teste de alemão. Muito obrigado pela vida dele, obrigado pelo que ele tem sido lá na Áustria, pastoreando essa moçada no caminho. Muito obrigado, continua, Deus, aquecendo o coração desse povo naquela terra fria. Que eles sejam mesmo um canal de bênção para todos que estão ali. Muito obrigado, que Deus abençoe, que o Senhor abençoe a vida do Marcelo em nome de Jesus. Marcelo, um beijo no seu coração, mano. Muito feliz de falar com Amém, você. mano. Que E Deus abençoe. parabéns, Manda um abração pra parabéns todo mundo. pela vitória. Pode deixar que mandarei. Um grande abraço, fique com Deus, mano. Um abraço. Muito bem, a gente tem aqui as respostas imediatas. Veja bem, a Adriana, no Dribate de segunda-feira, a Adriana orou pelo Marcelo, foi muito legal, né? Que a gente falou, olha, não sei se foi de segunda ou se foi de quinta. Acho que o Gabriel até me corrigiu, acho que foi no de quinta, né? Foi no de quinta-feira, acho que foi no de quinta-feira. A Adriana orou pelo que ele tinha uma semana só para fazer essa prova de alemão. E tá aí o resultado. Deus ouve as nossas orações, como ouviu a oração imediata aqui da Maria, que foi fazer a parte dela, foi lá atrás, fez entrevista. Amanhã, se Deus quiser, na terça-feira ela vai entrar aqui para dar o testemunho já do trabalho dela. Ó, estou aqui entrando em contato só para dar testemunho do meu trabalho. Graças a Deus por isso. Se você quiser ainda, dá tempo de você falar com a gente, é só ligar aí 3532-2779. Da Áustria recebemos a ligação aí agora, se você quiser, você pode ligar. Bom, a gente tem uma irmãzinha aqui que está pedindo oração e nós vamos interceder por ela. Você aí que mandou pedido de oração em relação ao câncer, a Gina, olha, o Tonho orou por você e que a oração esteja chegando mesmo aí na sua casa, no seu lar, na vida do seu tio, tá bom? A gente tem aqui, olha, paz, eu e minha família precisamos muito de oração. Meu marido é pastor
e sofreu uma calúnia terrível há 2 meses atrás, que acabou com a igreja onde ele pregava. Era a igreja tal, e eram 2 igrejas, uma em Montenegro e outra em Tramandaí, no Rio Grande do Sul. A calúnia maldita foi tão demoníaca que conseguiu terminar com as 2 igrejas, que distam 170 quilômetros uma da outra. Até meu casamento quase acabou por causa dessas calúnias. Graças a Deus eu tenho provas de que foram calúnias e imundície. Já tinha sido jogado no ventilador e acabou com o ministério do meu marido. E o meu, pois pastoreávamos a igreja juntos. Vejam vocês, estamos precisando muito de oração, pois a vontade foi de largar tudo, mas começamos a sentir um vazio e ouvindo diariamente o Caio Fábio decidimos recomeçar. Mas não sabemos como. Orem por mim e meu marido, porque temos filhos que dependem de direção, são jovens e temo que se percam nesse mundo cão. Já que estávamos todos tão unidos quando estávamos todos na igreja. Minha filha tem 23, o meu filho tem 16 e o meu genro 23 anos. Orem por nós, por favor. Minha irmã, deixa eu dizer uma coisa para você. Vocês saíram de uma igreja grande e a igreja ainda continua, porque tem você, o seu marido, seus 2 filhos e o seu genro. Então continue a igreja aí onde vocês estão. Continuem a se reunir. Por que que vocês só eram unidos quando estavam na instituição? Por que que vocês não continuam unidos agora que vocês são igreja de verdade, como família? Ô minha irmã, o desejo do meu coração, o meu desafio para vocês, continuem sendo igreja, aí a casa de vocês, reúnam-se, preguem uns pelos outros, orem uns pelos outros, não deixem de ser igreja. Vocês largaram a instituição, continuam sendo igreja. Uma igreja de 5 pessoas, isso já é uma grande igreja. Façam a ceia juntos, compartilhem juntos, orem uns pelos outros juntos. Porque ninguém vai se perder na sua casa em nome de Jesus. Que toda angústia do seu coração, que ela caia por terra. E que você tenha a certeza que Deus é que está sustentando você e toda a sua família. Senhor Jesus, eu quero apresentar a vida dessa família diante do Senhor, a vida desse maridão, desse pastorzão, que por algum motivo, por causa de calúnias, essas coisas que a gente sabe, Senhor, que acontece no meio da igreja, teve aí o seu ministério desmoronado, mas ele tem uma esposa, ele tem filhos que estão juntos com ele. Pai, que em nome de Jesus o Senhor sustente esta casa. Que em nome de Jesus, ó Pai, essa casa seja guardada pelo Senhor. E que essa igreja continue, Deus. Eles não estão mais na instituição, mas que a igreja continue firme, que a igreja continue forte, que a igreja permaneça, que essa mãe pastoreie os seus filhos, que esse pai pastoreie a sua esposa, que a esposa pastoreie o seu marido, que os filhos pastoreiem os seus pais, que seja uma bênção essa nova igreja, que sair, ó Pai, dessa instituição, que seja uma bênção para a vida deles. Pai, traz paz a essa casa, traz paz a esses corações, traz tranquilidade de que o Senhor cuida de todas as coisas e de que nada vai faltar debaixo desse teto, Senhor. Que os filhos não vão se perder para a honra e para a glória do Teu nome. Que esse pai, que essa mãe, que eram pastores de uma instituição, agora tenham o privilégio de pastorear os seus filhos. Que eles sejam uma família unida no Senhor e que nada venha a abalá-los. Que a Tua graça, que a Tua bênção esteja sobre eles, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, que a graça do Senhor esteja alcançando você aí, minha irmã, a sua casa, a sua família e os seus filhos, né? Que todos eles estejam sendo cuidados pelo Senhor mesmo. Olá, boa tarde a todos. Eu gostaria de pedir oração por mim e por minha mãe. Estamos passando por enfermidades e, consequentemente, o desânimo tem se acentuado. Eu sei disso, eu sei como o Tonho acabou de falar sobre isso, né? Às vezes quando a gente está enfermo, a gente desanima, às vezes entra até em depressão, né?
E é muito difícil, como ela diz aqui, é muito difícil permanecer firme quando passamos por tantos problemas, especialmente os de saúde. É verdade. Eu não quero perder a minha fé, desistir. Por isso, peço que ore pela nossa vida espiritual e também para que continuemos firmes em Jesus. Senhor Jesus, eu quero apresentar a vida da Suiane diante do Senhor. Quero apresentar essa vida e a vida da sua mãe. E, Senhor, eu sei, quando nós estamos enfermos, quando nós enfrentamos enfermidades, como a tendência da nossa mente fraca, muitas vezes, é desistir, é entrar em depressão, é ir para dentro de um quarto, é abandonar a fé. Pai, mas que isso não aconteça com essa minha irmã. Pai, que isso não aconteça com ela em nome de Jesus. Que essa enfermidade seja para a glória do Teu nome, Pai. Quero pedir, Senhor, que o Senhor visite essa casa, que o Senhor visite essa mãe, que o Senhor visite essa filha, que o Senhor ministre sobre eles a cura, Pai, em nome de Jesus, que eles sejam curados, ó Pai, não só da enfermidade física, mas da enfermidade da alma. Que a paz venha encher o coração deles, ó Deus, que o amor venha encher o coração deles, ó Pai, e que todo o consolo vindo do Teu Espírito, possa encher o coração dessa família, Senhor, e que eles entendam que essa enfermidade é para a honra e para a glória do Teu santo e bendito nome, porque a Tua palavra nos garante que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. E que a minha irmã Suiane e a sua mãe e toda a sua família tenham essa certeza nesse momento, que essa enfermidade não é para a morte, é para a vida, é para a glorificação do nome do Senhor. Eu os abençoo assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, minha irmã, e tenha certeza que a sua fé não será abalada em nome de Jesus, que você vai permanecer aí firme no Senhor mesmo. Bom, a gente tem um outro pedido de oração aqui também, olha só. Deus te abençoe, Fernandão, Deus abençoe você também aí, meu mano querido, e Deus abençoe a todos nós. Quero agradecer ao Senhor por tudo que Ele sempre nos revela, e que Ele revela com insistência até a gente aprender. Eu quero pedir ao Senhor discernimento para saber qual é o caminho que eu devo seguir. Tenho diante de mim um caminho, mas minha visão está um pouco turva. Quero pedir ao Senhor que abra os meus olhos para que eu saiba se fico onde estou ou se sigo por outra via. Quero ser sincero sempre e, como sempre, pedir ao Senhor por aqueles que precisam, mas que não pedem, porque não sabem, porque não conhecem o Senhor. Muito bem, mano, eu vou orar por você, para que você tenha um discernimento, para que o Espírito Santo te dê o discernimento certo, para que você tenha sensibilidade no Espírito, para entender, para saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo, quando escreveu aos Romanos, ele disse o seguinte: não vos conformeis com este mundo, não tomem a forma desse mundo, isso é, as nossas decisões, as coisas que nós temos que decidir na nossa vida, não deve ser como o mundo faz. Sabe por quê? Porque normalmente o mundo toma as decisões sempre pensando em dinheiro, sempre pensando no que pode ser melhor para mim e pior para o outro, né? Levar vantagem em cima do outro. É assim, as coisas desse mundo são assim. Mas quando Paulo disse aos Romanos, ele falou: olha, não tomem a forma deste mundo, mas transformem a sua mente. Então, mano querido, transforme a sua mente para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Coloque a sua vida no centro da vontade de Deus. Senhor Jesus, eu quero apresentar a vida desse meu mano querido. E Pai, que ele tenha o privilégio de ter a sua vida no centro da Tua vontade. Que ele tenha o privilégio, ó Deus, de renovar a mente dele, de ter a sua mente renovada no Senhor.
que a mente dele não seja conforme as coisas desse mundo, Pai, que nada desse mundo venha influenciá-lo nas suas decisões, mas que a sua mente seja formada no Senhor, para que ele experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pai, e como a tua palavra diz que o coração do homem é tão enganoso, não deixe que o meu mano tome a decisão baseado só no coração dele, que é enganoso, mas que o teu Espírito, ó Pai, possa falar com ele, que ele tenha sensibilidade de ouvir a tua voz e tomar o caminho certo. Obrigado pela vida do meu irmão, obrigado porque o Senhor tenha o alcançado, Deus, e obrigado pela tua graça sobre a vida dele. Em nome de Jesus, amém e amém. Lembrando você que o nosso telefone está aí ligadaço, você pode entrar em contato com a gente ainda, tem um tempinho aí, olha, 5 minutinhos ainda para você falar com a gente no 3532-2779, liga para a gente orar junto, para estarmos juntos aqui, orando e intercedendo uns pelos outros. Vamos lá, a gente tem mais pedido de oração aqui, olha só. Olá, meu amigo, peço oração para o sucesso e tratamento da minha esposa, que está com câncer. Muito bem, ele diz o seguinte, é o nosso querido amigo que está em Boston, ele diz assim, olha, eu peço oração para o sucesso do tratamento em que minha esposa está passando, nós já oramos por ela, a Valentina já está orando por ela, e se você quiser, olha, a Valentina, eu vou tomar liberdade como você deu aqui, ela pediu para que você entrasse em contato com ela, a Valentina teve um filho com câncer, e ela pediu que ela pode te ajudar, ela pode estar passando junto com você esse perrengue, essa dificuldade que você está passando dessa enfermidade. O Skype dela é Valentina de Oliveira. Ela pediu para você aí, Alexandre, adicionar a Valentina para vocês estarem juntos aí nessa comunhão de oração. E ele continua, ela está com a mente forte, mas eu, por dentro, me sinto destruído e angustiado. Não demonstro tudo isso a ela. Tento sempre deixá-la alegre e feliz, mas como homem da casa, sei da grande responsabilidade de cuidar dela durante esse processo. Eu peço ao Senhor a cura da minha amada, nós também pedimos isso, Alexandre, e força mental para eu ser o ajudador dela nesse processo. Conto com a oração dos amigos do caminho aí, para que juntos possamos ver a glória do Senhor na vida da minha esposa. Alexandre, nós já oramos por ela hoje, o Tonho já orou, a Valentina, se você não pegou ainda o início do programa, nossa querida Valentina que está lá em Portugal, acordou hoje orando por você e pela sua esposa. E eu quero orar mais uma vez e falar, mano, seja forte, fique firme, em nome de Jesus. Pai, eu quero pedir pela vida do Alexandre e da esposa dele, nós já intercedemos aqui, e o nosso pedido é por cura completa desse câncer, ó Pai, dessas células cancerígenas, que elas sejam retiradas desse corpo em nome de Jesus, e que essa mulher seja curada para a honra e para a glória do Teu nome. E eu quero, Deus, apresentar a vida do meu mano querido, que eu já amo. Através do chat aqui eu já tenho um amor muito grande por ele, pelo meu querido Alexandre. Pai, fortalece a vida do teu servo. Pai, como deve ser difícil passar por um problema como esse. Pai, como deve ser difícil, eu imagino que o coração do teu servo deve estar tão pequenininho, mas faz dele um guerreiro, Pai. Que ele veja, que ele ache aqui em nós, ó Pai, aqui na VMV-TV, que ele ache nas pessoas que estão próximas a ele ali em Boston, onde tem a maior comunidade brasileira, Senhor, nos Estados Unidos, ali em Boston, no norte dos Estados Unidos, que ele ache pessoas, gente boas de Deus, para fortalecê-lo, Senhor, neste momento. Que a Valentina, Deus, seja um suporte para ele também, ó Deus, mas acima de tudo, que a força e o conforto do teu Espírito venha sobre a vida do meu irmão, ó Deus. Que o Alexandre seja fortalecido, Pai, que seja algo sobrenatural, que seja uma força que ele não sabe de onde vem, mas que venha sobre a vida do Alexandre, Senhor, no dia de hoje, agora e durante todo esse tratamento, se esse tratamento for necessário. Pai, que o Alexandre seja mesmo fortalecido pelo Senhor.
É assim que eu oro, na certeza de que o Senhor ouve a nossa oração, de que Ele está sendo tocado nesse momento lá do outro lado do hemisfério, Senhor. Que Ele esteja sendo tocado pelo Senhor e fortalecido pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Alexandre, olha, mano, que o Senhor esteja fortalecendo a sua vida e conte com a gente aqui sempre, tá bom? Conte com a Valentina. Deixa eu repetir mais uma vez o Skype dela aqui para que você a adicione. A Valentina de Oliveira. Entre aí no Skype, entre em contato com ela. Ela passou por uma experiência parecida com a que você está passando aí, com filho, com câncer, e com certeza ela vai te dar o suporte, vai ser bênção na sua vida, tá bom? Gente boa de Deus, muito obrigado. Olha, o nosso tempo já acabou, nós encerramos mais um Ao Vivo na Graça. Quero agradecer a você que entrou em contato com a gente. Olha, a gente tem ainda outros pedidos de oração aqui que entraram, já entraram mais pedidos de oração, muito legais, mas a gente não tem mais tempo. Eu vou pedir o seguinte, que você volte aqui com a gente na próxima terça-feira. Eu vou guardar os pedidos de oração, olha, da Bianca, da Rita, da Angélica, de todo mundo que está mandando os pedidos de oração aqui. A gente vai guardar, eu vou guardar os pedidos de oração de vocês para que estejamos intercedendo juntos, tá certo? E voltem aqui, o Ao Vivo na Graça volta na próxima terça-feira, às 3 horas da tarde. E eu tenho que lembrar ainda você, deixa eu fazer o seguinte, faz bem pertinho para mim aqui, olha, bem pertinho aqui, Gabiru, fecha aqui, bem pertinho aqui, isso, bem pertinho, olha só. Gente, eu quero pedir uma ajuda pela Vem VTV, nós precisamos da sua ajuda. Olha, a Vem VTV, a gente infelizmente, a gente não depende de anúncios, a gente não faz anúncios comerciais, os que vêm para a gente fazer, a gente vai fazendo assim na medida do possível, mas o nosso forte mesmo aqui, sabe o que sustenta a gente mesmo? É a ajuda que você nos envia, é a ajuda que você manda para a gente, é aquilo que tem abençoado e que tem feito essa estrutura acontecer. A gente está fazendo aqui, ó, das tripas corações, para que os servidores não caiam, para que haja uma troca de servidores, para a gente aumentar os acessos na Vem VTV. A gente está querendo desenvolver os aplicativos para iPhone, para o Android, enfim, para que você tenha mais facilidade para o iPad, para você acessar melhor a Vem VTV, enfim, mas para que isso tudo aconteça, a gente precisa da sua ajuda. A gente precisa da sua ajuda para que o caminho da graça nas nações continue acontecendo, lá no Senegal, na Nigéria, para que o SOS Religar continue acontecendo, para que a Rede Al Sacra continue acontecendo, enfim, para que todos esses braços do caminho da graça, espalhados pelo mundo inteiro, continue fazendo o seu trabalho e para que a Vem VTV também continue funcionando. Então, a gente pede a sua ajuda, a gente pede que você contribua. Se você entrar no site aí, clique em como contribuir, você clicando ali, você vai ter ali todos os caminhos, através de depósito bancário, através do PayPal, através de cartão de crédito, através de boleto bancário, enfim, de qualquer maneira, em qualquer lugar do mundo. Aí você pergunta, Fernando, mas eu posso ajudar com R$10, com R$20, com R$30. Mano, essa sua ajuda pequenininha é um montão de dinheiro pra gente aqui. Se a gente ter um pouquinho de cada um, vai fazer um montão que vai ajudar a gente a fazer tudo o que a gente tem sonhado a fazer, que é fazer o Evangelho chegar pelos 4 cantos da terra, como a gente ouviu o testemunho lindo do Marcelo aqui, de que a Vem VTV está chegando e está varrendo toda a Europa e a gente quer varrer o mundo inteiro através desse portal dos invisíveis. Então ajude a Vem VTV, nós precisamos da sua ajuda. Aqui é sem barganha, a gente não está prometendo nada em troca, não tem troca aqui não. A gente está pedindo a sua ajuda para que a gente possa pagar as contas, para que a Vem VTV continue no ar e mais, para que a gente possa ampliar, para que esse canal de graça chegue a mais pessoas, tá bom? Que Deus abençoe muito, muito, muito a sua vida. E lembrando que hoje é dia 26 de março, hoje é uma quarta-feira. Hoje às 8 horas da noite tem tem o Divã de Deus, Caminho do Discípulo não. Tem Divã de Deus com o pastor Caio Fábio,
mais um salmo, refletindo sobre mais um salmo, hoje às 8 horas da noite, ao vivo, aqui na Vem Ver TV. E amanhã pela manhã, às 9 horas, a gente tem o Papo Musical com Toninho Maia e o nosso querido Braulio. E às 10 horas, Papo de Graça, mais uma vez aqui com você. A Vem Ver TV não para, a gente não para nem um minuto, porque aqui o canal sempre é você. Obrigado pela sua companhia, muito obrigado por você estar junto aqui, sendo bênção na minha vida. Eu quero confessar e testemunhar para você que fazer o Ao Vivo na Graça é bênção para mim, é bálsamo para o meu coração. Quero agradecer a toda a moçada aqui que está ajudando a gente, o Gabiru, o Jovem, o Rodriguinho, o Kenneth lá atrás, o Thiago, todo mundo que ajuda a gente a fazer a Vem Ver TV acontecer. Muito obrigado, que Deus abençoe a vida de todos vocês e a gente se encontra daqui a pouquinho, às 8 horas, no Divã de Deus. Beijo no seu coração. Obrigado, gente.